Olá, pessoal! Assexualidade e demissexualidade. Que fenômenos são esses? Uma pessoa que se diz assexual ou demissexual, qual mensagem ela quer transmitir? Como ela quer ser entendida? Vamos começar com a sexualidade como uma definição negativa, ou seja, o que não é uma pessoa sexual. Uma pessoa sexual não é uma pessoa, evidentemente, sem sexo. Não é uma pessoa cuja genitália é ambígua, indefinida. Não se trata de uma pessoa assexuada. Também não é o caso de esterilidade, de infertilidade, nem de impotência sexual. Uma pessoa assexual pode ter relações sexuais, pode inclusive sentir prazer. E pode procriar, gerar filhos, se não tiver nenhum problema de outra ordem. Então, do que se trata a sexualidade? Genericamente, podemos definir a assexualidade como a ausência permanente ou provisória, com um tempo mais ou menos longo, em que a pessoa não se sente atraída sexualmente. Não tem interesse em fazer sexo, em conjugar seu corpo com outra pessoa. Veja bem, isso pode marcar toda a vida da pessoa. Ou seja, uma pessoa ela pode existir sem ter tido interesse sexual. Sem ter experimentado a excitação pelo desejo de possuir uma outra pessoa. Agora, uma pessoa ela pode, depois de uma fase mais ou menos longa, em que ela desejou e realizou o sexo, perder o interesse. Ou seja, não ser mais atraída sexualmente por ninguém. Ou pode ser o caso de que a pessoa passou longos anos, décadas, na condição assexual e, de repente, a sexualidade brotou. Isso também é possível. Há, portanto, um gradiente. Porém, todavia, entretanto, é fundamental que esse desinteresse não seja confundido com um problema de ordem hormonal. E também não deve ser entendido como um subproduto de trauma sexual, de repressão sexual, como uma castração psicossexual. E nem o desinteresse deve ser confundido como um não gostar de sexo, no sentido de ter aversão, asco, repugnância pela experiência sexual em si, ou pela genitália do outro, ou por sentir dor no ato sexual. Esse desinteresse significa ausência de demanda, sem que essa ausência de demanda provoque perturbação, incômodo. A perturbação, ou o eventual incômodo, se deve ao preconceito, à pressão, à incompreensão das pessoas. Se deve ao assexual ser percebido como um doente, como uma pessoa perturbada, desordenada. Isto sim gera um sofrimento, mas não a ausência da prática do sexo. Embora, mais uma vez, uma pessoa assexual, ela pode eventualmente ter vontade de fazer sexo e sentir prazer com isso. Então, o que melhor caracteriza a assexualidade é que o sexo não é essencial. O relacionamento dela não se estrutura em torno do sexo. Então, um assexual, ele pode ser uma pessoa atraída afetivamente. E aqui está a distinção entre um assexual romântico e um assexual aromântico. Um assexual romântico é uma pessoa que ela também se apaixona, enamora, quer casar, constituir uma família, sente necessidade de carinho, de um abraço, de andar de mãos dadas, de dar beijinho. Sim, o desinteresse dele é quanto ao sexo. Agora, há casos também de assexuais que sentem prazer em se masturbar, solitariamente ou com a parceira. Veja bem, há um gradiente aqui na sexualidade. A sexualidade é um termo que cobre uma gama de variadas experiências. Certo? Agora, um assexual aromântico é aquele em que a pulsão sexual e a pulsão afetiva
elas não estão ativadas. Ou seja, é uma pessoa que ela tem desinteresse sexual e desinteresse afetivo. Ela não sente atraída sexualmente pelo outro e também não se enamora do outro. Não confundir aqui com o celibato. O celibatário é aquela pessoa que renuncia à sua sexualidade ou transcende a sua sexualidade, a sua pulsão afetiva, em prol de uma missão espiritual, religiosa, de uma causa humanitária, de uma militância, enfim, por qualquer outro motivo pelo qual ela se entrega radicalmente. Uma pessoa assexual, aromântica, ela pode também se entregar radicalmente a uma missão religiosa, espiritual, humanitária, política, mas no caso ela não vai estar renunciando suas pulsões sexuais e afetivas, nem transcendendo. E aqui está a vantagem, né? Ela não vai experimentar um conflito que uma pessoa celibatária e que não é assexual, pelo menos a romântica, vai eventualmente experimentar. E o demissexual? Quem é este ser? O demissexual é aquela pessoa que tem atração sexual, mas só por quem antes se conectou afetivamente, por quem antes se enamorou, por quem antes se afeiçoou. O demissexual é aquela pessoa que não sente atração sexual por pessoas que ele não se envolveu afetivamente. Então, para ele não existem pessoas só sexualmente desejantes. E uma pessoa que ele deseja afetivamente, necessariamente ele deseja sexualmente. Se ele vai se satisfazer sexualmente com essa pessoa que ele se conectou afetivamente, é outra história. Mas o desejo sexual está vinculado necessariamente à atração afetiva. É isso aí. Agradeço a todas e todos. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.